Galerinha do quinto ano, que bom estar aqui com vocês. E eu tive de estar aqui hoje para mais uma aula de História aí com o nosso livro 2, certo? Então, coloquem aí na página 241, aqui vai tá dando início aí, Direito à Terra. Olha só, no Conversa Faz já começa aí. Antes da chegada dos portugueses ao Brasil, já havia indígenas vivendo no território. Os portugueses que aqui chegaram respeitaram o direito às terras que eram ocupadas pelos indígenas. E aí? O que é que vocês me dizem? Será que eles respeitavam? Não, né? Chegaram, aí foram, no caso, com o passar do tempo, tomando posse aí dessas terras, né? Então vamos dar continuidade aí, dar seguimento, onde fala aí posse e propriedade. A tia vai estar debatendo, depois vocês fazem a leitura, certo? Então olha só, quando fala aí de posse e propriedade, se eu digo aí é minha propriedade, ou se eu digo eu estou tomando posse, né, dessa propriedade. Então veja só, há uma diferença aí entre apenas tomar posse, né, em determinado período, como está falando aí, essa propriedade, né, é minha, né? Então lá no início, né, onde o Brasil ainda não era Brasil, era colônia, né? Vocês acham que, como diz aí, né, lá a colonização ainda, vocês acham que as terras brasileiras é como os dias atuais, que tem aí um determinado dono? Vocês acham que sempre foi assim? Não, né? Então, foi determinado pela coroa portuguesa que as terras brasileiras seriam de propriedades do reino de Portugal, né? Então, quando eles ali, por volta de 1500, passaram ali 30 anos para tomar posse, lembram que eles deixaram ali, né, alguns portugueses e outros deram continuidade aí, explorando outras terras, como a Índia, por exemplo, né? E 30 anos após tomaram ali, né, verdadeiramente como propriedade ali as terras brasileiras, né? Nosso país. Então, dessa forma, o governo daria a posse de suas terras a alguns portugueses para que elas fossem ocupadas e exploradas por eles. Contudo, qual é a diferença entre posse e propriedade? E aí? Olha só, existe aí, quando diz que está tomando posse, está ali por algum tempo, né? Ele está por um determinado período, existe a questão do alugar, sei que vocês já conhecem aí. Alugou a casa, alugou um determinado terreno por um tempo determinado, né? E às vezes essas locações são um período de 1 ano, ou enfim, 2 anos, ou 6 meses. Então, ele está ali como posse daquele terreno por aquele período. Ele paga por um determinado aluguel, né? E ele fica aquele período. Quando diz a propriedade, né, é de fulano, né, quer dizer que realmente ali ele é o dono, tem lá documentado, né? É como até cita aí, há um documento constado no cartório, onde consta lá, né, fulano é dono do imóvel tal, ou das terras tal, né? Aí quando vai alugar também vai ao cartório, tá lá dizendo que está alugando por determinado tempo aquela pessoa por X valor, né? Valor tal, discrimina tudo ali no cartório, né? Que aí tem até um exemplo aí, mostra ele falando, né? Aí, eu sou o Léo e moro em uma casa alugada, eu tenho a posse dessa casa, pois moro nela, mas não posso vendê-la, pois não sou proprietário. Ou seja, ele está ali, né, como se fosse um empréstimo, só que no caso é pago, né? Ele faz lá a locação da casa por um determinado período, então ele não pode vender, só quem vende é o proprietário, né?
E aqui mostra a Polly, que é a dona, a proprietária, que faz o aluguel para o Léo. Isso. Aí, dando continuidade na 224, posse e propriedade de terras na história do Brasil. Então, veja aí. Apesar de os indígenas terem sido os primeiros habitantes das terras brasileiras, os portugueses consideravam o Brasil uma propriedade da coroa portuguesa, ou seja, do rei de Portugal. Como funcionava a distribuição de terras nesse período? Olha aí, para os portugueses as terras da colônia pertenciam à coroa portuguesa. As distribuiu a partir do ano de 1548. Dessa forma, nesse sistema de distribuição, as pessoas ocupavam o território, morando, plantando, etc. E após 3 anos de uso, poderiam solicitar a posse da terra. Se o uso da terra fosse comprovado, ela era doada ao morador como uma sesmaria. Ou seja, como assim a sesmaria? Ou seja, a coroa portuguesa tinha a propriedade das terras e dava posse dessa terra. Então, os portugueses, meio que eles faziam esse empréstimo, aí das terras. Essa sesmaria era bem semelhante. Deixavam ali plantar, por um determinado período. Tem até aqui o passo a passo. Porque ele sabia que com isso ele ia lucrar. Porque com o plantio, e aliás a venda, gerava mais renda financeira para ele, com isso. E vocês acham aí, onde diz, será que os indígenas puderam opinar sobre esse assunto? E aí? Será que eles tiveram a liberdade de expressão, onde as terras que eles já habitavam? Então, olha aí, vamos falar um pouco sobre isso aí. Por volta de 1988, como resultado das reivindicações deles, houve um documento que determinava que os indígenas são os primeiros e naturais senhores da terra. Pôde ali comprovar, documentado. Desse modo, essas terras seriam propriedades da União. Olha aí o que é a União. Parte do governo federal que representa juridicamente o Brasil. Então, a Constituição de 1988 estabeleceu que todas as terras indígenas deveriam ser desmarcadas até 5 de outubro de 1993, porém esse prazo não foi obedecido. Então, dessa forma, muitos ainda lutam por suas terras, E muitas vezes elas ainda são invadidas por caçadores, madeireiros, garimpeiros, enfim, Ainda há essa invasão aí em suas terras. E eles lutam por seus direitos, certo? Olha só, aqui na página 246 tem uma atividade aí referente, esse assunto que acabamos aí de debatendo. Depois vocês vão fazer a releitura, tá certo? Então, aqui também vai utilizar o material de apoio, na página 37, da página 39 do material de apoio. Já ia estar mostrando para vocês, certo? Aqui na 37, vocês vão estar recortando, vendo? Montando aqui como um quebra-cabeça para estar colando aqui, o mapa, certo? Esse mesmo que se encontra aqui, ele está aqui bem divididozinho, embaralhado, para que vocês façam essa montagem e cola aqui, tá certo? Ele também se encontra aqui, Ele é, no caso, esse que está focado aqui, destacado. Mas ele é esse aqui, ele grande, tá vendo? Vocês vão montar todo o quebra-cabeça para formar esse mapa, certo?
e vão estar respondendo aqui essa página, tá? E vão estar fazendo aí a leitura sobre os quilombos, né? Que são aí também fatores importantes para a história, certo? Aqui vai estar mostrando aqui o RA, certo? Realidade aumentada, que mostra um pouco aí sobre os quilombos, certo? Depois vocês vão estar fazendo a leitura nessa página aqui, que também dá continuidade sobre os quilombos aí, certo? Aqui, ó, terras quilombolas na atualidade, certo? Vocês vão ter que estar fazendo essa leitura, acompanhando com o vídeo que a tia vai colocar aqui, para responder aí a página, ó, 249, certo? Vamos ver a realidade aumentada. Daqui a pouco a tia vem para estar falando aqui sobre essas duas páginas aqui para dar sequência, tá certo? Vamos lá? Acompanha com a tia. Olá, meus amigos! Vocês conhecem esse instrumento? Ele se chama berimbau e veio da África com os nossos antepassados. Ele é um dos símbolos da nossa resistência à escravidão. Desde a vinda para o Brasil, os nossos antepassados sofriam com as péssimas condições nos chamados navios negreiros. Quando chegavam aqui na América, eram vendidos e recebiam diversos tipos de punição, sendo açoitados, presos e humilhados. Eles foram escravizados, mas não aceitaram pacificamente e lutaram de diversas maneiras para se libertar daquela condição. Uma das formas que encontravam para resistir era através das fugas. Quando fugiam, buscavam refúgio em aldeias construídas por outros escravos. Essas aldeias eram chamadas de quilombos. Surgiram muitos quilombos espalhados pelo Brasil. Eram geralmente bem organizados, possuíam um chefe e faziam até comércio com as fazendas vizinhas. O mais conhecido quilombo do Brasil foi chamado de Palmares, no atual estado de Alagoas. Então vamos lá, viram o RA? Viram aí a importância que fala dos quilombos aqui em Alagoas e União dos Palmares? Pois é. Aí dando continuidade, gente, é na página 250, certo? Aí sobre as terras de colônias de imigrantes. Aqui cita como houve, né? Os imigrantes vieram para as determinadas colônias, né? Em busca de melhorias de vida, né? Com isso houve várias diversidades de cultura, de etnia, né? Porque vieram pessoas de vários lugares, como cita aqui, né? E aí, ó, fala os devidos locais, suíços, italianos, japoneses, né? Tudo em busca de uma vida melhor, fugindo aí da pobreza e da fome, né? Outros aí, onde tem aí no Para Saber Mais, eles falam aí como sírio-libaneses, né? De maioria muçulmana, dirigiam-se às cidades e exerceram principalmente atividades comerciais. Alguns vinham também com outros, né? Com outros propósitos, com outras oportunidades. Aqui está fazendo um breve resumo para vocês estarem fazendo aí essa leitura, tá certo? Já que na Lei de Terras aí, ó, de 1850, lembra da Sesmaria que a tia falou anteriormente? Aqui na página 244, citava aí a Sesmaria. Então, em 1850, né, foi instituída a Lei de Terras, onde acabou a Sesmaria, certo? Para a pessoa, no caso, estar possuindo aí uma terra, né, tá ali usando, tomando posse, ela tinha que realmente ter o documento, onde não havia antes, né, era ali dos portugueses, eles falaram, né, determinaram que era deles e eles que faziam, que criaram ali as leis. Então, em 1850 foi instituída a Lei de Terras, que determinava que a partir daquele momento as terras só poderiam ser adquiridas por meio da compra. Assim, os proprietários deveriam apresentar o documento de compra ou de doação de suas terras.
para comprovar que eram donos do espaço onde moravam e produziam. Quem não tivesse esse documento poderia ser retirado à força de sua casa, enfim, de suas terras. Né? Então, houve aí esse documento, né? Para que pudesse de fato estar ali adquirindo. E aqui vem mais uma atividade aí para refletir aí o assunto, né? Nas páginas 252 e 253, certo? Onde aqui vocês vão estar colocando, depois o passo a passo que aqui é pessoal, certo? E na nossa próxima aula online, na quinta-feira, nós vamos corrigir. Mas a tia que ainda hoje é a foto dessas atividades, tá certo? Ou no máximo amanhã, para na quinta estarmos corrigindo. Certo? Então me envia. Beijo, meus amores, e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.